E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar aqui do cofrinho do Banco do Brasil. Vou trazer aqui algumas informações bem interessantes para que você entenda um pouco sobre essa modalidade de investimento. Qual é a rentabilidade, quanto que deu em relação ao CDI. Vamos fazer uma comparação aqui da poupança e outras informações a mais. Então, sem mais delongas, bora aqui para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. O que que é o cofrinho? Eu vou dar o meu exemplo aqui, que vai ficar bem mais claro para vocês. Eu e minha esposa decidimos que quando nós fôssemos no shopping, a gente economizaria ali aquele valor que a gente deixaria de pagar o estacionamento. Então, todas as vezes que a gente deixasse o nosso carro fora do estacionamento, a gente pegaria aquele dinheiro e guardaria no cofrinho. Então, a gente criou um cofrinho para essa finalidade, para esse objetivo, e aí, todas as vezes que a gente economiza esse dinheiro, a gente vai lá e coloca nesse cofrinho. Então, assim a gente vem fazendo, a gente consegue visualizar de forma clara ali quanto a gente está economizando e quanto está rendendo esse investimento que a gente começou a fazer. Então, veja que a ideia do cofrinho é essa: você consegue criar vários objetivos de forma organizada. Então, se você quiser criar um cofrinho para a faculdade, por exemplo, que você vai fazer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você faz. Você cria outro cofrinho para um aniversário do seu filho que você vai fazer daqui a 1 ano, 2 anos. Então, você consegue, com isso, criar vários cofrinhos para vários objetivos. Então acho que assim ficou bem claro para vocês, né, qual é a ideia dessa modalidade, desse investimento que tem sido muito procurado aí, pelos clientes de bancos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Onde seu dinheiro é aplicado? Diferente, pessoal, dos outros bancos, dos bancos digitais, que coloca ali o recurso, que são aplicado nas suas caixinhas, porquinho, cofrinho. Eles colocam um CDB, no RDB. Aqui no Banco do Brasil, né, foi criado um fundo específico, que é o BB Renda Fixa Simples Reserva. Então o Banco do Brasil, criou esse fundo aí para estar, recebendo os recursos dessa aplicação. E com isso, né, esse fundo ele tem ali um gestor por trás, que fica ali fazendo o gerenciamento, desse patrimônio. Qual é a característica aqui que a gente pode ver desse fundo, né? Ele tem um risco muito baixo, investimento conservador, focado na preservação do capital, tá? Aplicação mínima de 1 centavo, pessoal, então assim, consegue aí, incluir muita gente que quer começar, que quer guardar ali, que seja um pequeno valor para começar a ter, essa disciplina. Então você consegue com 1 centavos, tá aí iniciando a sua aplicação. Ele tem uma liquidez diária, isso aqui é muito importante. Muita gente, quando vai começar o investimento, principalmente quem tem dinheiro na conta corrente, na poupança, quer trazer para um investimento diferente do tradicional, né, que é a poupança, fica preocupado se o recurso vai ficar preso. Não vai, pessoal. No cofrinho você coloca o seu dinheiro e quando você vai pedir o resgate, o dinheiro cai na hora na conta. Então são liquidez diárias que tem aí o recurso aplicado no cofrinho. E aqui a referência de índice é a taxa Selic, então o recurso que você aplica no cofrinho, ele vai estar buscando ali a variação da Selic. Se a Selic sobe, ele vai subir, se a Selic cai, ele vai cair também. Então ele tem esse benchmark aí, que é a taxa Selic, para estar remunerando, os valores que estão aqui aplicado no cofrinho BB. Então essa é a característica aí do cofrinho, onde o seu recurso é aplicado, e essas informações é importante para que você tenha toda a noção, caso você aplique o dinheiro aqui, saber o que que vai acontecer com o seu recurso, a forma que será gerenciada. E aqui, pessoal, eu quero aproveitar aí custos e tributos. Vou falar como investimento como um todo, né? Muita gente que ainda não decidiu ou ainda não tem muito conhecimento, ainda está ali aplicando na poupança, deixa o dinheiro parado na conta, fica preocupado em relação a custos e tributos, né? Principalmente a imposto de renda, porque quando você faz uma aplicação
e tem ali o imposto de renda, isso no primeiro momento assusta quem não está acostumado com esse tipo de cobrança, né, o dinheiro está ali na poupança, está na conta corrente, não tem custo nenhum, mas em relação a custos e tributos, não é exclusividade aqui do cofrinho, esse tipo de cobrança aqui, ele também vai ser cobrado na caixinha, vai ser cobrado no porquinho, em outros investimentos dessa modalidade e também em outros investimentos, como o CDB, fundo de investimentos. Então, quando a gente fala de custos e tributos sobre investimentos, muita gente desiste de estar aplicando, né, tirando seu dinheiro da poupança ou da conta corrente. Mas aqui eu quero clarear um pouco mais como que é essa cobrança. Porque quando você coloca o seu dinheiro em um investimento, também aqui no Cofrinho BB, e você tem a rentabilidade ali, o imposto será sobre essa rentabilidade, não será sobre o seu dinheiro que você coloca ali. Então, quando você tem ali um rendimento de R$ 500, de R$ 200, o imposto de renda será sobre o rendimento. Então você aplicou ali 10.000, rendeu R$ 200, o imposto de renda será sobre os R$ 200. Então muita gente tem essa preocupação de ter que pagar imposto, então não quero aplicar. Então assim, o imposto de renda, né, ele não é tributado sobre o seu dinheiro e você não tem que pagar imposto de renda quando você declara, já é exclusivo na fonte. Então aqui o cofrinho tem um imposto de renda que começa com 22,5 até 180 dias e após 180 dias você vai ser cobrado 20% sobre a rentabilidade. O IOF é somente ali nos 30 dias iniciais, caso você resgate antes dos 30 dias, tem a cobrança, começa ali com 26% e no final de 30 dias ele zera, e aqui no cofrinho tem a taxa de administração de 0,5% pelo fato do seu recurso estar em um fundo de investimento, tem um gestor ali, então essa taxa ela remunera o gestor. Então esses são os custos e tributos, como eu disse, reforçando, não é exclusividade aqui do cofrinho, tá? Isso é cobrado em outros investimentos também, em outros bancos, bancos digitais, tá bom, pessoal? Então esses são os custos aí que tem quando você aplica no cofrinho. O que tem que ser feito é calcular para ver se esses custos eles vão aí reduzir a sua rentabilidade, que não vai valer a pena aplicar nele, né? Deixar na poupança, por exemplo, que vai render mais. Tem que fazer o cálculo, tem que fazer aí a conta para ver se realmente isso vai acontecer. E a gente vai ver isso agora como ficou aqui o cofrinho nos últimos 12 meses em relação à poupança. Então vamos lá. Então aqui agora, pessoal, cofrinho versus poupança, rentabilidade bruta nos últimos 12 meses. O cofrinho teve 13,41%, poupança 8,10%. E aqui com certeza muitos de vocês aí vão estar reclamando, né, desse 94% aqui do CDI. Eu também concordo, né, o Banco do Brasil poderia pelo menos entregar 100% do CDI, mas, não entregou, né, teve aqui uma rentabilidade de 94% do CDI. Em relação à poupança aqui, eu fui até generoso, né, pessoal, porque a poupança normalmente, a maioria do tempo, ela paga aí 6,18% ao ano, né? E eu aqui coloquei 8,10. Isso porque a TR, ela nos últimos meses aí, enquanto a Selic está nesse patamar, ela vem se movimentando de forma positiva. Ela vem entregando ali uma rentabilidade positiva, mas normalmente a TR ela é zerada, né? Então a poupança ela só rende ali aqueles 0,5%. Não costuma ter TR positiva, sempre zerada ali. Mas como a Selic está nesse nível de rentabilidade, a TR também teve ali sua variação positiva. Mas provavelmente a Selic começando a cair, a TR vai zerar e a poupança vai bater aí 6,18% ao ano. Então essa aí é a comparação bruta, tá? Porque aqui o cofrinho ainda não está aplicado ali o imposto de renda sobre essa rentabilidade. Então agora a gente vai mostrar, agora vocês vão ver aqui na prática como que ficou aí a rentabilidade
né, se você tivesse aplicado um recurso ali no cofrinho e na poupança no mesmo momento. Vamos lá. Então agora, pessoal, aqui é a nossa simulação. Se você tivesse guardado aí R$ 1.000 no cofrinho e na poupança, aqui está a comparação que nós fizemos. Eu trouxe aqui a rentabilidade líquida do cofrinho de 10,73%. Como vocês podem ver, mesmo pagando ali o imposto de renda sobre a rentabilidade bruta, o cofrinho teve um rendimento aí de R$ 107,28. E se você tivesse colocado na poupança, fazendo essa comparação, você teria aí R$ 81. Como vocês podem ver, são 32% a mais de rentabilidade sobre a poupança. Então o cofrinho teve uma rentabilidade a mais de 32%. Então você poderia ter ganhado essa diferença, essa rentabilidade se você tivesse colocado no cofrinho. Então, pessoal, essa aqui é a nossa simulação. Então, como vocês podem ver, apesar de não ter entregue 100%, que eu também concordo com vocês que o banco poderia ter entregue aqui 100%, mas essa questão de entregar 100%, 105% do CDI tem muito a ver também com a necessidade de captação, né, os bancos menores, os bancos digitais, precisam entregar uma rentabilidade dessa para estar ali atrativo, porque também eles precisam de uma captação maior. Como o Banco do Brasil, como outros bancos maiores, têm uma necessidade menor de estar fazendo essa captação, eles conseguem aí estar entregando um CDI um pouco mais abaixo, uma rentabilidade um pouco a mais do CDI. Então agora vocês conseguiram aí, ter uma ideia de rentabilidade do cofrinho e da poupança, porém pessoal, algo muito importante, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade, futura, né. Sempre observa isso, investimentos você não pode olhar para uma rentabilidade passada e achar que vai realmente ter uma rentabilidade futura, né. Tem muitas pessoas que investem olhando ali o histórico. Claro, né, a gente tem uma base ali que o fundo ele vem sendo bem gerido, mas sempre com um olho para o futuro, sobre as projeções, sobre as análises, isso é muito importante. Então assim pessoal, a gente encerra aqui o nosso vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e até nosso próximo encontro.